para as informações? Antes de mais nada, galera, algumas opiniões minhas sobre Flamengo e Boa Vista. O Flamengo venceu por 4-0 e eu acho que a gente pode tirar algumas lições desse duelo. Lições essas bem importantes para o decorrer da temporada. Porque, na minha opinião, embora o placar tenha sido bem elástico, 4-0, mas o placar poderia ter sido ainda maior se o Flamengo tivesse aproveitado todas as oportunidades que criou. E essa, para mim, é uma das lições que o Flamengo precisa tirar. O Flamengo tem que aproveitar melhor as oportunidades, tem que finalizar melhor. Perdeu muitos gols. Gols esses que podem fazer falta durante a temporada contra adversários mais difíceis. E quando eu falo isso, é levando em consideração o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O Campeonato Carioca, gente, sejamos bem francos, é apenas um laboratório para o Tite fazer alguns testes. Tirando os clássicos, a fase semifinal e final, pegar os times de menor investimento é bem mais fácil para o Flamengo. Tanto é que o Flamengo perdeu muitos gols e mesmo assim venceu por 4-0. Outro aprendizado, precisa mudar o batedor de pênalti. Essa é a segunda vez que o Pedro bate dessa forma ridícula, displicente. É assim que eu vou tratar a forma que o Pedro bateu o pênalti ontem diante do Boa Vista. Ele deu sorte que no outro pênalti o goleiro se adiantou, o árbitro voltou e ele conseguiu fazer o pênalti. Agora contra o Boa Vista não, ele não teve essa sorte. E por falar em Pedro, galera, eu quero entrar num assunto aqui, que as vaias ontem, na saída do Pedro e na entrada do Gabigol, as vaias para o atacante Pedro, embora ele tenha perdido muitas oportunidades, mas mesmo assim ele conseguiu fazer um gol. E as vaias são bem injustas, são patéticas. Eu não sou sommelier de torcida, eu não estou aqui para ensinar ninguém a torcer. Mas a minha opinião sobre essas vaias não fazem o menor sentido. O menor sentido. Vocês, torcedores do Flamengo que estão fazendo isso, vocês estão arrumando problema. Porque uma hora ou outra, o Pedro, que é um baita jogador, um baita atacante, um baita centroavante, ele pode encher o saco do Flamengo e aceitar uma proposta do exterior. Então parem com isso, torcedor. Parem com isso. E o Pedro, ele ainda teve, digamos assim, maturidade para falar sobre o assunto. Que ele disse, a pressão, na zona mista, quando ele foi questionado sobre as vaias, a pressão no Flamengo sempre existiu e sempre vai existir. Isso não me abala, só me dá mais forças. Em relação ao Gabi, a gente sempre se deu bem dentro e fora de campo. É o Flamengo que ganha com isso, com essa disputa. É isso que eu penso. Cada jogo e cada treino dá o meu melhor. Parabéns ao Pedro. E para vocês, torcedores que vaiaram o Pedro ontem novamente, porque essa não foi a primeira vez que aconteceu, e eu espero que tenha sido a última vez, espero como torcedor mesmo, porque eu lamento muito. Vocês deram muito mole. Não faça isso. Não faça. Se ele estivesse jogando mal, gente, o Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada. Então, não faz o menor sentido esse tipo de vaia. Outra lição que o Flamengo tira desse duelo: De La Cruz vai render muito mais de segundo volante. O Flamengo jogando nesse esquema, com 2 pontas abertos, o Flamengo rende muito mais. E não é o De La Cruz aberto pela ponta, é o Luiz Araújo que está fazendo um bom início de temporada, inclusive fez gol ontem, é o Cebolinha no outro lado e é o Pedro centralizado. De La Cruz, como segundo volante, vai render muito mais. Da forma que ele estava, abrindo muito para a direita, flutuando pelo meio, jogando ao lado do Arrascaeta, não estava indo muito bem. Agora, ontem, a gente pôde perceber que o De La Cruz, segundo volante, vai jogar muita bola. Outra lição: Igor Jesus é um baita jogador, um primeiro volante que dá tranquilidade ao Flamengo durante o período da Copa América, que o Flamengo vai perder muitos jogadores. Eu acho que o Igor Jesus chega aí como um jogador que pode sim se firmar. Está furando fila, porque o Flamengo está tendo muitos problemas físicos e clínicos com jogadores dessa posição, e o Igor Jesus está aproveitando muito bem a oportunidade dele. Então, uma outra lição: o Vinha tem um estilo de jogo bem parecido com o estilo de jogo do Felipe Luiz. Muito parecido. Lateral que está o Felipe Luiz que estava ano passado. E com isso, o Tite ele tem 2 laterais ali no lado esquerdo com estilos diferentes. Eu acho que é questão de tempo do Vinha se tornar titular. Jogador, de alto nível. Alto nível. Construtor, ajuda demais também na marcação. Acho que o Vinha vai se tornar titular em breve. Isso não é um demérito ao Ayrton Lucas. São estilos de jogo bem diferentes. Eu prefiro o estilo de jogo do Vinha. Não sei qual a opinião de vocês. Dito isso, galera, vamos para o próximo assunto.
Muita gente aí, hoje, a gente trouxe em primeira mão que o Internacional acertou a contratação do volante Fernando. Aquele Fernando que estava no Sevilha, chegou a negociar com o Internacional, apertou a mão, em cima da hora foi para o Vila Nova, lá no Vila Nova não se adaptou e agora está indo para o Internacional com contrato até dezembro de 2025. Bom, depois de Bruno Gomes, contratado, Fernando, contratado, o Inter ainda quer o Thiago Maia? Sim, ainda quer o Thiago Maia. E não é o valor oferecido pelo Internacional que é o problema, eu já expliquei para vocês. Tornem seus sites. O problema é um acerto entre Flamengo e Lille. O Flamengo está negociando com o time francês a divisão do valor, 4 milhões de euros oferecidos pelo Internacional, e também dos direitos econômicos de uma futura venda, quanto cada clube vai ficar. Quanto isso, o Internacional espera, mas não vai esperar para sempre. Eu acho que o Flamengo está dando mole. Por causa de 250 mil euros não acertar essa venda, vende logo o Thiago Maia. O Thiago Maia quer ir, deixa ele ser feliz. 250 mil euros não vai fazer falta ao Flamengo, até porque o Flamengo já está mordendo grande parte do valor do Lille. Então, Flamengo, pare com isso, aceita logo esse valor e pronto, vida que segue para o Thiago Maia. O Igor Jesus pinta aí como um forte candidato a substituir o Thiago Maia no elenco rubro-negro. Agora vamos falar sobre Gerson, para mim o assunto mais delicado do vídeo. Depois a gente fala da situação do Léo Ortiz, porque é o seguinte, galera, eu vi muita gente dizendo isso nas redes sociais, o Gerson é situação muito grave, ele pode perder um rim. Galera, tomem cuidado com as fake news, envolve saúde. Quando é fake news envolvendo contratação, a gente até releva, porque, entre aspas, não vai fazer mal a ninguém. Mas nesse caso de saúde é muito complicado. Imagina os familiares do Gerson lendo isso. Tomem cuidado, torcedor, ao compartilhar esse tipo de informação. Isso não procede. E eu fui apurar qual é a situação do Gerson nesse momento, com pessoas ligadas ao Gerson. E me passaram o seguinte: Venê, vamos lá, para você explicar ao seu público aí, porque vocês estão criando muitas fake news em relação ao Gerson. O Gerson vai fazer exame na segunda-feira para ter mais detalhe e ter uma melhor resposta do que tem que ser feito. Inclusive, após esses exames, pode chegar à conclusão que nada precisa ser feito, que eu espero que isso aconteça. Mas pode precisar substituir o uréter com uma sonda e corrigir a lesão que ele está tendo ali. Mas só depois de segunda-feira, após esse exame que será feito na segunda-feira, é que as pessoas envolvidas nessa situação vão ter uma ideia do que precisa ser feito. E repito, de repente podem chegar à conclusão que nada precisa ser feito. Repito novamente, espero que isso aconteça. Agora, nesse momento, estão tratando a infecção urinária que ele tem. Em resumo, galera, o uréter estava obstruído. Eles podem achar que tem um abscesso e aí vai ter que drenar. Eles vão avaliar para ver se existe a necessidade de drenar ou se vale só desobstruir com sonda. É o famoso passar duplo J, segundo me relataram aqui. Então, galera, essa é a situação do Gerson. Então, domingo ele está fora do Fla-Flu, porque ele vai fazer esse exame segunda-feira e nesse momento ele está tratando a infecção urinária dele. E só depois desse exame que a gente vai ter uma maior noção. Eu me sinto na obrigação de fazer um vídeo como esse, porque o meu papel como jornalista é sempre acabar com a fake news, não deixar a fake news ser propagada. E ela está sendo propagada de uma forma covarde com o volante Gerson. Para finalizar nosso vídeo, hoje a informação que eu tenho é que vai ter uma reunião entre a diretoria do Red Bull Bragantino e o Léo Ortiz com seu representante para tratar novamente da negociação com o Flamengo. O Flamengo não desistiu, mas o Flamengo não indicou que vai aumentar a proposta e o Red Bull Bragantino também não indicou que vai reduzir a pedida para poder vender o Red Bull Bragantino. O Flamengo mantém o interesse, é o famoso, eu quero. Se vocês quiserem diminuir a pedida, beleza, a gente volta a negociar. E o Red Bull Bragantino, até essa reunião, é a mesma posição. Beleza, vocês querem comprar, a gente quer esse valor aqui. E fica nessa. 4 jogos, 8 e 8, mas aí o Pedro tem mais minutagem, óbvio. Gols, 2 do Gabigol, 8 do Pedro. Minutos para marcar, 183. O Gabigol, 65, o Pedro. Há uma divisão, claro, da torcida do Flamengo, né? Porque o Gabigol é ídolo, porque o Pedro vem fazendo mais gol. O Pedro é a opção do Tite.
É a opção do Tite. O Tite já deixou claro, foi até o Pedro que ele levou para a Copa do Mundo. Sim. Foi o Pedro que ele levou para a Copa, não foi o Gabigol. Agora, o Vampeta sempre diz, uma hora vai dar ruim. Uma hora o Gabigol não vai ficar aceitando, uma hora o Gabigol vai polemizar. Muito mais num ataque de dupla que num ataque de três, assim, né? Desde que ele chegou no Flamengo, ele sempre rendeu muito com o Bruno Henrique, porque era uma dupla. E depois com o Pedro também, que era uma dupla, né? Então ele nunca foi esse cara de jogar com... E o Pedro já é o contrário, né? O Pedro consegue transitar bem nesse ataque com dois pontos. No Santos, em outro momento da carreira dele, ele jogou aberto pela direita, Ricardo Oliveira e Marquinhos Gabriel. Ele era bem mais jovenzinho. 17 anos. Outro momento da carreira dele. O Conrado levantou uma bandeira a alguns programas aqui no Seleção que a gente estava junto e eu tô junto com ele nessa. O Gabriel, ele faz parte de um tipo de atacante brasileiro que a gente tinha muito aqui nos anos 90 e início dos anos 2000. Quase todos os times jogavam com dupla de ataque. Sim. E é o atacante de mobilidade. O cara não é ponta e não é centroavante. Ele precisa circular o ataque o tempo inteiro, criar as movimentações, as combinações com o seu parceiro de ataque. É nesse contexto que o Gabriel cresce e jogou os melhores jogos dele na carreira. Agora, pegando a sua frase, eu concordo com você, é cedo para saber se vão aceitar banco. A gente está em fevereiro ainda, né? É cedo para tudo. Claro. É cedo para saber quem é o titular. Claro. Cedo para tudo. Mas digamos, assim, o Gabigol não aceita o banco. Vai fazer o quê? Vai dar entrevista que não aceita o banco. Porque o máximo que ele pode fazer é assinar um pré-contrato no meio do ano, que vai sair no ano que vem. Porque o Flamengo não vai liberar o Gabigol. É o que eu quis dizer, por exemplo, jogar o Pedro no Brasil teve uma época que chegou a fazer um biquinho, reclamar, dar uma entrevista aqui, falar um negócio. Mas é isso aí, amigo. Tem que aceitar, vai treinar, porque é o profissionalismo que exige hoje, e o Flamengo acho que está nessa, concordo com o Coutinho, o Tite, a comissão dele está ali, eu acho que reforça isso, essa questão do futebol, o que precisa ser feito hoje. E é isso, se não aceitar, vai ter que. E o cara tem que estar pronto para entrar quando a oportunidade pintar. Por exemplo, o Pedro foi isso. Quando o Dorival assume o Flamengo, era Bruno Henrique e Gabriel o ataque. Quando o Dorival assume, aí no segundo jogo do Dorival, o Bruno Henrique tem a infelicidade da lesão séria. O Dorival olha pro banco, quem é o melhor cara que eu tenho no banco aqui? O Cebolinha não estava muito bem e tal. Pedro. Casou, deu certo, os dois. O Pedro foi à Copa do Mundo. Numa época em que o Pedro não estava muito feliz no Flamengo. É isso. E eu acho que é bom falar disso, tem que entrar bem. O Bruno Henrique, o Gabigol está no banco porque ele não está jogando bem. Verdade. Desde o ano passado. Ontem ele entrou de novo. Não jogou bem. Ontem de novo. Perdeu o gol no jogo que estava fácil. Ontem estava mole. Ontem o Boa Vista, claro que o Flamengo tem grande mérito nisso, em tornar esse jogo fácil. Ele entrou, tava molezinha para fazer uns golzinhos. Teve uma bola do Arrascaeta no segundo pau que ele pega mal, né? A bola quica, sobe o goleiro, tira. Enfim, ele não tá jogando para ganhar essa vaga do Pedro. Enfim, e o Pedro conquistou isso em campo. Mas é bom ter o cara ali, a gente não sabe, tem lesão também, suspensão. Enfim, a gente sabe do potencial do Gabigol. Se o Pedro vacilar, ele vai morder. E ele tem entrado, ele pode não estar jogando bem tecnicamente, mas tem entrado querendo, tá mordendo, tá chegando lá na frente, vem buscar a bola. Fisicamente me parece recuperado em relação ao ano passado, né? Eu acho que só o Flamengo tem a ganhar com isso. E há um consenso de que foi o melhor jogo do Flamengo na temporada? Sim. É porque assim, Rezé, que a gente vai falar assim, mas é o Boa Vista. Ok, o Boa Vista é um time, assim como a maioria dos times de menor investimento do Rio de Janeiro, com todo respeito, não tem condição de competir com o Flamengo. Mas o Flamengo pegou o Audax, que talvez seja um time mais frágil do que o Boa Vista, certamente porque é o lanterna do campeonato. O Bangu é um time mais frágil que o Boa Vista. E o time não conseguiu fazer do jeito que fez ontem. É claro que tem uma questão de atmosfera do Maracanã, né? A torcida apoiando, o estádio que os jogadores gostam de atuar, isso também ajuda. Mas dou um exemplo aqui, pressão pós-perda. Isso aí que a gente está vendo agora. A bola retomada pelo Igor Jesus, o passe para o Luiz Araújo finalizar. Quantas bolas o Flamengo roubou assim durante o jogo? Muitas bolas. O Boa Vista quase não jogou. O Boa Vista, em períodos do jogo, passava 20, 25 sem conseguir passar do meio campo. E assim, é isso que se espera do Flamengo contra o Boa Vista. Também, se o Flamengo fizer isso com o Boa Vista e a gente ficar relativizando o elogio também, a gente não vai elogiar nunca. Não, vale. Então, pra mim, e acho que tem muito a ver com o De La Cruz no meio campo também. Assim que o De La Cruz foi contratado... Eu acho que foi o melhor jogo dele pelo Flamengo. Também acho. E a posição que ele gosta de jogar, né? Que é um meio campista. Quando o time é atacado, ele compunha ali a primeira linha de meio campo junto com o Igor, o segundo volante. Subiu no 13º andar aí o Pedro, né? E quando o time atacava, ele tinha liberdade para atacar como meia esquerda. Então, é a função que ele fez várias vezes no River Plate. Eu acho que
quando o De La O Cruz foi Kleber Xavier, contratado. até ontem, na entrevista coletiva, disse que ele tem jogado assim com o Bielsa na seleção uruguaia, né? Sim, é porque o Bielsa joga com Ugarte, primeiro volante, Valverde e De La Cruz. É uma trinca de meio campo. E assim, muita gente se preocupou na época que o De La Cruz chegou. Ah, mas espera aí, quem é que vai marcar nesse meio campo? Gente, o Gerson, que eu acho que até fez bons jogos recentemente defensivamente, ele tem menos poder de marcação do que o De La Cruz. Ele consegue ocupar, defensivamente falando, um setor mais restrito do que o De La Cruz. O De La Cruz tem mais dinâmica, tem mais intensidade, é um jogador mais moldado a esse trabalho defensivo do que o Gerson. Eu não estou dizendo aqui que o Gerson tem que sair do time ou que ele é um jogador frágil, pelo amor de Deus. O Gerson é um cracaço de bola, vai ser uma grande disputa nesse meio campo. Mas se o Flamengo joga com Pulgar e Gerson, pode jogar com Pulgar e De La Cruz sem nenhum problema. Claro. E além do De La Cruz, né? Muito bem, eu acho também que foi o melhor jogo dele ontem, o Luiz Araújo, né? Muito bem. Se o Cebolinha, esse aí que tá com a bola, quando o Tite chegou, né, desabrochou, jogou muito bem. Esse ano, acho que ele ainda não está naquele mesmo nível. Do outro lado, o Luiz Araújo, ou quando entra no segundo tempo, ou quando é titular, como foi ontem, tá pedindo passagem. Aí, é claro, a gente também pode fazer a meia-culpa ali, né, relativizar um pouco. É o Boa Vista e tal, mas, cara, além dos lances, né, do gol, do passe, essa questão da marcação, né, para ajudar a pressão pós-perda, e também, Coutinho, quando quem tem a bola é todo mundo passando, é muita velocidade, dando opção, não tem ninguém parado Muito mais olhando. coordenado, né? Então tá realmente... Agora, pode assim, ser o Boa foi Vista, legal mas de ver. como é legal ver o Rascaeta jogar, né, cara? A parte do Boa Vista eu toco aqui, volta ali, volta pra ele, ninguém faz nada, igual eu, muito espaço. Mas o chute, amigo, tem que ter essa qualidade pra acertar aquele chute. Teve lance que ele enfileirou ontem, né, Um de cara? direito, Deu um uma de caneta canhota dentro da agora. área. Pô, é lindo ver o Rascaeta jogar. Agora, sim, tá no começo, mas o time do Tite já tem, me parece, já tá quase com uma cara. Assim, a defesa a gente já sabe qual é. É Rossi, Varela, Fabrício, Léo e o Vina vai ganhar essa vaga. Isso aí que o falta, Vina vai a ser gente titular. imagina, essa aí falta. Pulgar, titular. Você acha que o Vina pode jogar de zagueiro também? Porque na seleção uruguaia ele joga de Acho que zagueiro. não é o Tite não é muito dessas improvisações, assim, né? O Tite, ele tanto que ele disse assim, para Porque trazer... na seleção o Vinha é zagueiro. mas na seleção assim, uruguaia. mas eu acho... Ele faz não a sei, saída ali, né? Pode ser, acho difícil, acho que numa emergência. O Tite gosta, assim, inclusive ele tem dado chance pro menino da base, pro Cleiton. Eu acho que quando for fazer, também, né? acho que quando se usar o Vinha, ele pode, né, mudar um pouquinho o jeito de sair, que não tem sido feito agora, que é a famosa saída de 3, né? Que eu acho sim, que tá mas- todo mundo habituado, né? Aí ele vai... Porque o Léo Pereira, que três joga saindo. pela esquerda, tá bem na defesa. É isso, não não precisa. Não tem por que mexer no Léo É Pereira. isso, não É que eu gosto do Ayrton Lucas também, eu acho um jogador bom, cara. E o Fabrício, gosto do me parece ser titular absoluto também. Então, assim, Inclusive, a linha você ali acha que se o Léo atrás... Ortiz chegou pra ser titular? Eu também não sei, cara. vai chegar para disputar. Também acho. Eu acho que ele briga e ganha a briga, mas tem briga. Mas você Não é tirar fácil. quem? O Léo Ortiz chega pra tirar Eu quem? acho que ele tiraria o Fabrício Bruno. Acho, mas de novo, tem briga, ele ia ter que jogar bem, ia ter que provar nos treinos, ele ia ter que entrar e dar Porque conta. o Fabrício porque não quem chega com tá grande bem. fama no Flamengo, né? Ele chega em princípio... Jogou pra com ser o Léo Ortiz, inclusive. Exato. Dá pra jogar os dois. Quando ele chegou, eu lembro, o papo era assim, inclusive assim, eu não acreditava que ele fosse ser o zagueiro que é no Flamengo. Eu achava que ia ser mais um no O Fabrício tem Flamengo. uma virtude que é a força física, a velocidade dele, né? Ele é um zagueiro muito rápido. Ele até brincou, o desafio, atacante, não sei o quê. Mas fora a marra, entre aspas, dele, assim, né? A provocação dele, ele realmente é um zagueiro com uma recuperação muito No impressionante. mano a mano, acho que é o zagueiro, Eric. se não for o melhor, Tem uma entre os boa, três uma melhores. boa bola Luiz Soares, aérea, né? Mano a mano. Desde que ele Luiz deu essa entrevista, eu lembro que eu fiquei assim, que marra, hein? Eu também fiquei, mas eu vou observar. Até hoje, eu não vi. Não teve, né? Ninguém No ganhou. mano a mano, eu Teve acho que é ele e uma, o Gustavo assim, eu acho que o Gomes, Hulk né? É difícil de passou, ser batido. É Luiz difícil, Soares, então... batido. E No mano a mano, eu acho que é ele e o Gustavo Gomes, campo os zagueiros aberto, mais difíceis um de campo bater aberto no que é mano a mano. proteger contra-ataque, o Flamengo joga muito nesse contexto. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos diariamente. E também, pessoal, deixa o like, comente aí, né? E na sua opinião, quem deve ser, né, aí o titular? Tá uma polêmica grande, a torcida quer o Gabigol. E eu já quero saber a opinião de vocês aqui, meu público. Quem vocês queria ver, né? Quem deve ser o titular da posição? O Tite merece dar mais oportunidade, mais rodagem, minutos para o Gabigol. Comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante, beleza? No demais é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso Mengão. Informações aí exclusivas, né? O Flamengo tenta ainda a negociação com o Thiago Maia, segue pendente, mas, né, o Internacional ainda tem interesse sim no jogador. E você tá de acordo com as vaias que foi dada para o Pedro no jogo entre Boa Vista e Flamengo? Comente aí, deixa a sua opinião, o que você achou da atitude dos torcedores rubro-negro, beleza?
Então não tem mais isso aí, rapaziada. Se você não é inscrito, tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se. Então inscreva-se no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações aí do nosso rubro-negro.